citações bíblicas, porque para ganharmos tempo, nós faremos alusão a elas. Amém, irmãos? Quero ler com os irmãos Tiago capítulo 4, ou capítulo 4, versículos 13 e 14. A epígrafe diz: a falabilidade dos projetos humanos. E 13. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Diga amém. Amém. Meus irmãos, pela palavra de Deus, que isso é normal, servo de Deus dizer, mas eu queria até que os irmãos repetissem após mim: o melhor lugar para estarmos é aonde o Senhor quer que estejamos. Deu para entender? Amém. O melhor lugar para nós estarmos é aonde Deus quer que nós estejamos. Porque é ali aonde que o Senhor estará também com o seu servo. Nós fazemos muitos projetos de vida. Nossa vida é uma contínua tomada de decisão. A cada instante nós somos abordados e assaltados por situações tais que nós precisamos tomar decisões. E nessas decisões, muitas vezes, nós nos precipitamos. Mas diante dessa realidade, e o melhor lugar em que nós precisamos estar, é onde o Senhor, nosso Deus, nos projeta, eu quero tratar aqui de duas situações. Primeiro, que há momentos em que o crente escolhe aonde quer ir. Segundo, há momentos em que o crente vai aonde não quer ir. Você não está entendendo? Ele às vezes escolhe. Ele dá a oportunidade, e ele escolhe onde é o melhor lugar para ele. É aquele lugar dos sonhos, é aquele lugar dos seus pensamentos, é aquele lugar que ele se projetou, que ele, olhando para trás, vê que tudo que foi plantado por ele está correndo como ele pensou, mas na maioria das vezes, porque alguns de nós recebem essa oportunidade, aí nós somos tentados a achar que nós temos mesmo a liberdade de fazer o que queremos sem pedir a direção de Deus, Porque às vezes nós nos enganamos com essa realidade. O crente pensa que é o dono da situação, onde ele precisa receber da parte de Deus a direção para os seus passos. E alguns infelizmente se afastam achando que podem ir bem longe, bem distante, pensando que Deus não está se importando com ele, Deus não está percebendo, e ele, pelo silêncio muitas vezes que Deus faz, ele pensa que pode ir mais além, e ele tem muitas vezes isso como confirmação de Deus. Quem cala, se desse calor ele consentiu, nem sempre é assim. E é melhor, nunca é assim, porque Deus estabeleceu na vida de cada um de nós buscar diante dele a direção para os nossos passos. E nenhuma passagem melhor do que essa que lemos não há. Nós temos diversas situações em que servos de Deus acharam que ia ser do modo como estavam pensando, não foi. Lembra de Davi? Quando foi a peleja contra os filisteus, se não me falha a memória, em uma oportunidade, ele já no comando da situação de
Davi fez? Davi busca ao Senhor. Era um homem de guerra, experiente, já tinha várias vitórias, mas ele resolveu fazer o que o figurino do crente manda: buscar a presença de Deus. Amém, irmãos? E ele fez, e Deus disse: vai, eu vou te dar vitória, vá à peleja. Davi foi mesmo certo de que no combate ele receberia de Deus a vitória, e não deu outra, irmãos. Ele desbaratou os filisteus. Amém? Mas os filisteus, assim, acharam pouco, né? A derrota. Nós vamos nos reposicionar, vamos nos preparar com matéria bélica, homens, o que for, e vamos voltar à peleja, que às vezes ele nos suporta dessa vez. E aí, ora, Davi tinha uma primeira mensagem de que ele podia ir porque Deus iria com ele. Segundo, Deus iria com ele e iria lhe dar vitória. Porque foi assim a resposta que Deus, a pergunta que Davi fez: tu vais comigo? Deus disse: vou. Eu vou ter vitória? Vai. Amém, irmãos? Então ele podia ter se conformado só com a primeira pergunta: tu vais comigo? Vou. Se Deus vai comigo, certamente eu vou ter vitória. Sim ou não? Não. Mas ele queria detalhes. E aí ele pede detalhes: vou receber a vitória? Vai, porque eu vou dar os filisteus nas tuas mãos. Amém? E aí os filisteus foram desbaratados. Aí passou-se o tempo, eles se levantam de novo, são teimosos, né? Mas o diabo é assim, né? Ele dá uma investida, ele dá uma segunda, dá uma terceira, dá uma quarta. É por isso que você vive uma prova constante. É porque você é o servo de Deus, soldado do Senhor, e tem que batalhar todo o tempo, porque o inimigo de nossas almas é assim. Ele tenta pelejar contra nós 24 horas por dia. Que eu diga, se nós fizéssemos uma pergunta: quem aqui não foi tentado hoje? Eu não acredito que tenha alguém que ousaria, a não ser que não esteja nesse mundo, né? Todos fomos tentados hoje. Porque hoje, em algum momento, o inimigo arremeteu contra nós, querendo a nossa derrota. Mas aí, eles se reposicionaram e vieram. Davi poderia: não, eu tive a primeira vitória, eu vou receber a segunda, eu vou a peleja. Aí Deus faz: eu vou contra ele? Vai. Mas tu vai me dar a vitória no mesmo? Não, você vai, mas dessa vez não vai ser do mesmo jeito. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus de estratégias, o Senhor dos exércitos. Mas você vai diferente, porque a gente não vai entrar no fato, né? Ele diz a Davi que Davi deveria se colocar por trás da copa das amoreiras e o vento dele sopraria, de forma que as folhas das amoreiras iam bater umas nas outras, parecendo o machado de um exército. E nessa hora, quando o inimigo estivesse atordoado psicologicamente, aí Davi deveria ir com o seu exército e desbaratar novamente o inimigo, e assim acontecendo. Amém, irmãos? Mas geralmente a gente se afasta e acha que pode ir mais longe, né? Sem buscar a presença de Deus, né? Quando o crente procede dessa forma, irmãos, aí é um problema, não é? Ele recebeu de Deus a oportunidade de escolher um lugar, mas eles têm a ousadia de escolher um lugar, mas se afasta e vai bem longe, não é? Aí quando acontece isso, aí Deus não perde ninguém de vista. Ele não perde ninguém de vista, né? Ninguém que ousa dizer: eu vou longe e ninguém me impede. Não é? Mas não, irmãos. Porque sabe como é que o bom pescador de peixe faz? Quando é fisgado um peixe que é muito pesado para a vara e a linha que ele tem, sabe como é que ele faz? Ele não puxa de imediato, porque primeiro o anzol pode ser bem fraquinho e quebrar na boca do peixe, né? A linha pode se partir. E agora? Ele está com a bênção na mão, mas vai perder? Não. Aí sabe como é que ele faz? Ele larga a linha para o peixe e o peixe sai nadando em qualquer lugar. Vez por outra ele sofre no limite, né? Mas não força muito, e quando força muito, o pescador vai larga mais linha para ele, puxa um pouquinho, quando ele chega mais perto, aí puxa a linha de volta, aí tenta de novo, aí o pescador solta, aí ele demora mais tempo, sabe, irmãos, para poder aquela bênção chegar junto dele, mas que o peixe vem. Amém, irmãos? Veja como nós estamos procedendo diante de Deus. Será que ele não está dando linha para a gente, irmãos? Será que a nossa situação não está assim, com tanta arrogância diante do Senhor, a ponto de achar que somos os donos da situação? A gente poderia citar aqui logo, e
junto com Abraão. Veja que diferença. A gente poderia citar aqui Sansão, né? Dalila, né? Achando que estava tudo as mil maravilhas, né? E Deus estava dando corda, dando linha. Mas chega a hora de que Deus puxa a prestação de contas. Amém, irmãos? E o anzol de Deus não vai se quebrar a linha, tampouco e a vara. Ele vai puxar o peixe da forma que for necessária. Se a misericórdia de Deus alcançar esta vida, né? Aí ele vem, ó, puxado, ele vem por uma enfermidade, ele vem puxado por uma perseguição, ele vem puxado por uma frustração, ele vem por qualquer coisa parecida, mas ele vem, né? Por quê? Porque além do fato de que Deus dá corda, muitas vezes Deus dá corda, porque também tem um grupo ali intercedendo, pedindo: Senhor, traz essa bênção de volta. Senhor, nós estamos aqui clamando na oração da mocidade, encruzilhada, Senhor, apresentando fulano, beltrano, cicrano, que desapareceu, correu, Senhor, que a tua linha esteja na boca dele, mas traz, Senhor, em nome de Jesus. E Deus traz. Então há momentos que o crente escolhe para onde quer ir, e muitas das vezes o crente acha que nessa oportunidade ele pode correr para onde quiser. Mas há momentos também que o crente vai para onde não quer ir. Nós temos na Bíblia Filipe pregando em Samaria com toda ousadia. E na pregação dele, as maravilhas de Deus estavam sendo derramadas, de forma que chegou aos ouvidos dos discípulos, dos apóstolos, os apóstolos foram ver o que era aquilo, né, que Deus estava fazendo através de Filipe. As multidões se convertiam, eram curadas, o poder de Deus era operado, né? E aí os apóstolos aproveitaram para ali discipular aquele povo, né? E tratar do poder de Deus também. Aí eles passaram a receber batismo do Espírito Santo, dons espirituais. A igreja estava crescendo muito com a pregação daquele evangelista Filipe. Mas chegou um momento que o Espírito Santo de Deus diz assim: sai daí e desce para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Isso não é Deus, não. Isso não é de Deus, não. Isso não pode ser de Deus. Estou no meio da multidão, está a mil maravilhas, o poder de Deus está sendo derramado. Eu fui aclamado, glória a Deus, recebido pelo povo. Deus está fazendo. Isso não pode ser outra coisa, não. É invenção. Essas perguntas que estou fazendo, essas conjecturas que estou fazendo, irmãos, nunca se passaram pela cabeça de Filipe. Filipe conhecia a voz do seu Deus, e o Espírito Santo falou com ele: pronto, Senhor, estou eu. O melhor lugar para o crente estar é onde Deus deseja que ele esteja. Não ia dar mais certo, irmão. Os momentos em que Filipe estava ali fazendo, não ia dar mais certo. Outro iria dar prosseguimento. Filipe precisava fazer um trabalho que Deus estava confiando a ele. Amém, irmãos? E foi maravilhoso. Eu já disse que só ia fazer citação, de vou correr daqui. Amém, irmãos? Meus queridos, o melhor lugar para onde nós estamos é estar na presença. Aleluia, glória Amém? a Deus, amém. Independente de onde seja, saiba que se foi Deus que lhe dirigiu, Amém. Ele vai fazer alguma coisa. Importa que Ele cresça e que eu diminua. A glória deve ser dirigida a Ele e não a mim. Amém, irmãos? Filipe conseguiu converter ali alto oficial de Candace, rainha etíope, né? Mas aí ele conseguiu, com aquela conversão, levar o evangelho até a Etiópia.
Amém? Amém. E se tinha convertido. Filipe teve uma experiência que ninguém, a não ser assim, Elias teve, não é? Havia tido. Aí Elias teve, mas não voltou. Filipe foi arrebatado e não se viu mais ali aonde aquele estava. Não é? Ele foi trasladado, não é? Trasladado. Foi levado de um lugar para o outro. A Bíblia não diz se foi como Jesus, ele estava no meio dos acusadores dele em certas oportunidades, e iam levar ele para um monte para precipitá-lo de lá. E aí a Bíblia diz que Jesus saiu no meio deles e eles não perceberam. Quando procuraram, Jesus já não estava ali. Eu acredito que não. Ele foi realmente trasladado, tomado por Deus e apareceu em outro lugar. Como é que chama? A ficção científica chama de teletransporte. Que na Bíblia já tem, irmãos, antes de o homem já nem se passa, está ainda na ficção, mas na Bíblia já houve teletransporte. Amém? Elias subiu, foi arrebatado, mas já ficou lá na presença do Senhor. Elias não morreu, ele está na presença do Senhor. Ele não está entre nós, ele está na presença do Senhor. Mas e Enoque também, mas Filipe não. Filipe foi arrebatado aqui e colocado em outro lugar, coisa que não aconteceu com nenhum ser humano. Amém? Bom é estar na presença de Deus. Meus irmãos, a hora já não dá mais, como dizia, nós esta noite faremos um trabalho aqui. Esperei o pastor Jefferson Aleluia chegar, ele pediu que viéssemos, e se desse ele chegaria, mas exato por isso do certo de Deus, o superintendente das campanhas evangelizadoras são muitas e isso dificulta, não é? Servo do Senhor de estar em vários lugares, que é impossível, né? Por isso estamos aqui representando também, além do nosso pastor presidente, o pastor José Alves. Mas hoje, fim da